Hoje começamos o primeiro dia de uma série de 3 devocionais, onde vamos refletir sobre o que Jesus ensinou acerca da obra do Espírito Santo no coração humano. E a palavra encontra-se no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 ao 11, e diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Essas são as palavras de Jesus, que disse que o Espírito Santo convenceria o mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. E hoje vamos falar sobre esse primeiro ponto, que é nos convencer do pecado. Mas antes precisamos entender algo importante. Quando o Espírito Santo veio, porque Jesus começa falando, quando ele vier. E quando ele veio? Essas palavras foram ditas um pouco antes da crucificação. Naquele momento, os discípulos ainda não haviam experimentado a plenitude da presença do Espírito como hoje nós conhecemos. Depois da morte e ressurreição de Jesus, e após ele subir ao céu, aconteceu um momento marcante na história da Igreja. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esse acontecimento é narrado no livro de Atos, capítulo 2. Os discípulos estavam reunidos em oração quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. A presença de Deus encheu aquele lugar e, a partir daquele momento, o Espírito Santo passou a habitar no coração daqueles que creem em Cristo. E uma das primeiras obras do Espírito Santo no coração humano é exatamente aquilo que Jesus descreveu: convencer do pecado. Perceba que Jesus não disse apenas que o Espírito mostraria erros ou falhas morais. Ele disse algo mais profundo. E no versículo seguinte ele explica do pecado, que ele convenceria do pecado, porque os homens não creem em mim. Isso nos mostra algo importante. Na raiz de todos os pecados existe um problema espiritual mais profundo, que é a incredulidade no Filho de Deus. Muitas pessoas pensam que pecado é apenas mentir, cometer injustiça ou fazer algo moralmente errado. Mas a palavra de Deus nos leva a enxergar algo mais profundo. Existem pessoas que aos nossos olhos parecem extremamente boas. Pessoas que ajudam os outros, fazem caridade, vivem de maneira moralmente correta e procuram agir com honestidade. E de fato, aos nossos olhos humanos, muitas vezes chamamos essas pessoas de boas. Mas o próprio Jesus, ele nos lembra que verdadeiramente bom só é Deus. Isso significa que, por melhores que pareçam ser as nossas obras, ainda assim todos nós precisamos lidar com o problema mais profundo do coração humano: a necessidade de reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Por isso, até mesmo pessoas consideradas corretas, generosas ou religiosas precisam reconhecer essa verdade. Ninguém é salvo apenas por ser uma pessoa boa, ou por ser uma boa pessoa. O maior pecado não é apenas cometer erros morais. O maior pecado é viver a vida sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E é exatamente aí que o Espírito Santo trabalha. Ele fala ao coração, ele ilumina a consciência, ele mostra aquilo que muitas vezes tentamos ignorar dentro de nós. Às vezes isso acontece através da leitura da palavra, outras através de uma pregação. Em um momento silencioso, quando percebemos que algo dentro de nós precisa mudar. Esse incômodo espiritual não é condenação, é graça. É Deus nos chamando de volta para Ele.
Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ele não faz isso para nos humilhar, digamos assim, mas para nos levar ao arrependimento. E o arrependimento não é algo que acontece apenas uma vez na vida cristã. Na verdade, o arrependimento faz parte da caminhada diária com Deus. Todos os dias precisamos permitir que o Espírito Santo examine o nosso coração. Todos os dias precisamos reconhecer nossas falhas diante de Deus. E todos os dias precisamos pedir perdão e permitir que Ele nos transforme. A vida cristã é uma caminhada de humildade, onde constantemente voltamos ao Senhor e dizemos: Pai, transforma o meu coração. E a boa notícia é que Deus nunca rejeita um coração sincero. Sempre que nos aproximarmos com arrependimento, encontramos graça, perdão e restauração em Cristo. Por isso, permita que o Espírito Santo fale com você hoje. Abra o coração diante de Deus e caminhe diariamente nessa vida de arrependimento e transformação. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela obra do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não nos abandona em nossos caminhos, mas fala ao nosso coração e nos mostra quando precisamos voltar para Ti. Pai, nós reconhecemos que somos falhos e que muitas vezes pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. Por isso, hoje pedimos, examina o nosso coração. Mostra-nos aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Dá-nos um coração sensível à Tua voz. Ensina-nos a viver uma vida de arrependimento sincero diante de Ti. Obrigado porque em Jesus encontramos perdão, graça e uma nova oportunidade. Que o Teu Espírito continue nos conduzindo todos os dias para mais perto de Cristo. Nós oramos assim, confiando na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu fico muito feliz que você ouviu essa mensagem. Se você não me conhece, eu me chamo Camila Antoniazzi e é uma alegria servir ao Senhor aqui nesse canal, trazendo mensagens da parte dele. E eu quero te dizer que se essa mensagem te abençoou, ela também pode abençoar muito alguém que o Senhor trouxe na tua mente enquanto você ouvia essa palavra. Encaminha para essa pessoa, seja um canal de bênção através do compartilhamento da palavra de Deus. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. E, querendo o Pai, até o próximo vídeo.